temos aqui com a gente o Conrado, que vai bater um papo com a gente. O Fernando Conrado, você sabe, o Fernando Conrado está sempre na internet, está com os seus cursos, manja muito de filosofia. A gente conversa sobre vários assuntos de política, a felicidade, filosofia, a BBB, sentido da vida, a tudo, o sentido da vida. Você toca a bola ali. E cá estava eu pensando com os meus botões nesse break agora, meu querido Fernando Conrado. A gente não pode se abater também com essas notícias. A gente não pode perder o nosso pensamento positivo para frente. Porque se a gente ficasse abatido, se o homem, se nós ficássemos abatidos com medo da vida, das adversidades, a gente não sairia da caverna. Sim. Porque a caverna era um lugar muito confortável, acredito eu, que a caverna era um lugar mais protegido e tal. Se não tivesse uns caras lá que falassem, não, meu, vamos sair dessa caverna aqui, vamos ver o que tem lá fora, eu acho que a gente não estaria nesse momento aqui, eu conversando com você agora, com internet, com 5G, programa indo pro mundo inteiro, né? Eu acredito que isso a humanidade não pode perder, né? Ficar abatido e ficar esperando e amuado e triste. E falando, alguém avisa para mim o que eu tenho que fazer porque eu não sei o que fazer. Acho que a gente tem que ter essa responsa em relação à nossa vida também. Falei muito. Falou bonito. Não, mas falaste bem, mas falaste muito bem, Emílio. Antes de mais nada, bom dia a todo mundo, aos nossos ouvintes. E o que tu acabas dizendo aqui, Emílio, ao meu ver, eu concordo 100% com o que tu falaste, essa é a principal perda que nós estamos tendo durante essa pandemia. Não são somente milhares de vidas perdidas, que é tristíssimo, ou a economia que está sendo vilipendiada por todos os lados, mas essa vontade do ser humano crescer e ser maior. É isso que nos diferenciou de todos os outros animais, é isso, como tu muito bem falaste, nos tirou lá da savana africana, fez com que o homem descesse da árvore, fosse para o chão, ganhasse a África, fosse para os outros continentes, e assim a gente pôde crescer, aumentar nossas vidas, chegar até o ponto de nós estarmos aqui transmitindo para o Brasil todo, a partir eu na minha casa, vocês aí em São Paulo, e todo mundo recebendo por todas as partes do nosso planeta. E o que a gente acaba sentindo aqui, Emílio, é como o próprio medo trazido aí pelos nossos governantes está trazendo uma outra espécie de perda civilizacional para nós, que é o ser humano aceitar se submeter ao Estado, aceitar se submeter aos governantes. Como vocês estavam comentando antes ali, não se trata sobre a tua saúde, né? São ganhos políticos. A gente viu os comentários aí acerca do Dória, que está fechando o comércio, não sabe se abre, se não abre, se vai poder trabalhar, não vai poder trabalhar. Imagine vocês aí, para quem tem que organizar essas fontes de suprimento, como é que vai funcionar? Então, daqui a pouco, muito, muito em breve, aí nós seremos, acredito eu, né, com o passar da pandemia, nós vamos chegar com uma humanidade muito mais vulnerável. Porque o ser humano, no momento que ele não pode trabalhar, ele perde essa capacidade de ficar no state of art, né? De estar no seu melhor, de estar afiado, de estar treinado, de estar pronto para poder exercer as suas tarefas. E isso a humanidade perde como um todo. Então a gente tem que começar a prestar atenção na importância desse sentimento de nós nos sentirmos vivos, de termos dentro da gente a vontade de crescer, de termos sonhos, de termos esperanças num país melhor, na nossa família sendo mais feliz, na nossa família tendo o que comer, para que assim a gente possa enfrentar a vida, né, senhores? É isso aí. É isso aí. Bonito, vocês filosofaram de uma forma bonita. Só seguindo a linha de raciocínio de vocês, eu estava vendo uma notícia, vocês estavam falando de sobrevivência, agora tem, não sei qual que é a sua descendência, mas brasileiros que têm parentesco no Uruguai podem tomar a vacina e passar a fronteira. E a gente fica vendo aqui de novo, a nossa esperança é a vacinação aqui, a gente está vendo que a gente não calcula o risco. Por que que a gente não tem estratégia aqui no Brasil dos nossos governantes e por que que você acha que a gente não calcula risco? O brasileiro não calcula risco exatamente porque a gente, infelizmente, vivemos num país carente durante a maioria da nossa história. Do meados dos anos 90 para cá, a gente teve uma vida um pouco mais estabilizada, mas até então o ser humano brasileiro não tem prática de pensar no dia seguinte. Ele está pensando o que ele vai comer à noite. Então, no momento que a gente não consegue vivenciar essa experiência de ter uma previsão dos próximos meses, uma previsão dos planos que a gente vai traçar, isso aí eu estou falando, obviamente, para o geral da população que tem que se alimentar, nós vemos que
Tu precisa lutar pela tua sobrevivência e isso consome tanta energia de ti que não te deixa em condições de tu pensar o futuro, planejar, fazer reservas, porque o que tu ganha é tão pouco que essa possibilidade de poupança parece mais um sonho distante do que a tua própria realidade, é o que a gente está vendo aí no Brasil. O trabalhador normal do Brasil, aquele da CLT, teve a sua redução dos ganhos durante essa pandemia em 21%. Né? Os trabalhadores autônomos tiveram a redução da sua renda em 40%. Então, no mundo onde tu tem a tua renda sendo enxugada por todas as formas, e aí também a gente tem mais uma perda civilizacional, né? No momento que nos pedem um lockdown, que a gente fique paralisado, a gente está paralisando também essa grande diferença entre ricos e pobres. Porque tu tranca o rico na riqueza, mas tu tranca o pobre na pobreza também. E aí a gente sabe que são esses momentos de crise que são oportunidades de crescimento. E somente seres humanos livres podem tentar crescer, podem tentar procurar uma possibilidade de ter uma vida melhor. Então, Zuki, quando tu me pergunta, mas por que a gente não consegue fazer uma previsão? Porque a gente não está acostumado a isso. E essa é uma das grandes perdas também que nós temos na tradição não ensinarmos a próxima geração. Vocês estão vendo aí alunos, perfeito, tanto do nível básico quanto do nível avançado, sem produzirem nada, né? A gente tem uma grande perda também em relação ao conhecimento da nossa espécie. É isso aí. Conrado, eu costumo dizer, Conrado, que Brasília representa 5.800 km² cercados pela realidade dura, crua, nua, que, especialmente agora, 40 milhões de brasileiros, aproximadamente, estão entre a fome e a pandemia e tendo que lidar com essa série de politicagens e de mentiras e de mortes sem fim e de miséria acima de tudo. E na Ilha da Fantasia de Arthur Lira, semana passada foi aprovado um aumento de despesas urgentes em 170% do limite para ressarcimento de gastos médicos, cara. Realmente eles... Dos deputados, né? Exatamente. Sim. Eles que têm acesso aos melhores hospitais do país ainda têm a disfarçatez de ir adiante com um aumento desse. Ao que você atribui, ainda assim, no pior momento da pandemia, no momento mais agudo, esse descolamento total e absoluto da realidade? O que a gente vive no Brasil... Marinho, em primeiro lugar, se eu fosse fazer um comentário, eu faria exatamente o teu, né? Os caras estão vivendo numa ilha da fantasia, eles têm acesso aos melhores hospitais, têm acesso aos melhores médicos, aí eles vão no melhor hospital, no melhor médico para cuidar da sua saúde e depois mandam a conta para ti, cidadão, para ti, contribuinte, para ti, pagador de impostos, podendo gastar até 135 mil ou mais de 135 mil, né, com esses gastos especiais. Isso aí, olha só, o que a gente tem que enxergar é o seguinte, no Brasil está tendo uma discussão muito grande entre as pessoas que podem ficar em casa, que têm seus vencimentos garantidos, principalmente do funcionalismo público. E aqui, quando eu falo funcionalismo público, eu não estou falando do professorzinho lá, do policial, do médico da linha de frente, não, estou falando do alto escalão. São deputados, são juízes, são desembargadores, são executivos do poder público e todos eles estão se promovendo aumentos, fazendo leis para que ganhem mais. No legislativo a gente viu isso acontecer, principalmente Minas Gerais também, mas pelo Brasil todo, eles garantindo que eles recebam mais, que eles recebam em primeiro lugar. Tanto, como eu estava falando anteriormente aqui, se a perda do trabalhador comum foi uma redução de renda de 21%, a perda do autônomo foi de 40%, o funcionalismo público teve, em média, um aumento de salário baixíssimo, ok? 0,5%, mas um aumento de salário durante essa pandemia. Então, o que a gente está vendo aqui é que nós temos uma casta de pessoas que podem se dar ao luxo de ficar em casa, que não precisam sair às ruas para trabalhar, enquanto a gente tem um oceano de miseráveis, que, como tu falaste, 40 milhões de pessoas que brigam entre a pandemia e a fome, que precisam ir à rua, precisam ganhar seu ganha-pão, precisam enfrentar um ônibus lotado, precisam sair para cuidar exatamente da vida dessa casta privilegiada que fica em casa pedindo teleentrega de comida, alguém está indo entregar, pedindo
Tem alguém indo entregar a comida, tem alguém fazendo a comida, tem alguém cuidando da internet, tem alguém fazendo a segurança da rua, tem alguém limpando as ruas, tem alguém lavando as suas roupas. Então é muito fácil pedir para ficar em casa quando as pessoas têm condições. Agora, esse mundo de miserabilidade de 40 milhões de pessoas não poderem sair e sendo culpadas por isso, sendo culpadas pelas suas mortes, sendo culpadas pelas suas próprias doenças, de ter que viver esse risco da sobrevivência, eu acho completamente injusto, Marinho. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Fernando. Pois não, carnal. Eu vim direto da CNN. Muito bem. Gostaria de fazer uma pergunta para o Fernando Conrado. Como o Emílio disse aqui num preâmbulo muito bonito, essa questão do homem querer explorar, mas também o homem tem a intenção de dominar, subverter, reter. E eu gostaria de saber o que você acha dessas decisões monocráticas que alguns ministros estão fazendo, alguns políticos também estão fazendo. Parece uma dicotomia, porque ao mesmo tempo somos livres na questão da internet e ao mesmo tempo somos presos em não poder fazer um trabalho, alguma atividade, ou também somos bloqueados por esses políticos. Gostaria de saber do senhor essa dicotomia, o que o senhor acha dessa questão filosófica magnânima que eu estou levantando. Linda pergunta, Carlos. Obrigado. Ao meu ver aqui, senhores, a função da Suprema Corte deveria ser, todas as suas decisões deveriam ser somente com pleno do nosso STF, ou seja, os 11 ministros deveriam sempre decidir todas as questões. É por isso que ela é uma Suprema Corte. Essa função, inclusive, essa é a decisão que está desenhada na nossa Constituição. O que a gente tem nisso aí, nos seus regulamentos, no seu ordenamento próprio, é essa divisão em turmas e até mesmo em decisões monocráticas. O que nós vemos no Brasil hoje são juízes tomando para si esse pequeno poder, que se chama soft power, que obviamente é um poder imenso, de termos decisões num dia decidindo para A, no outro dia decidindo contra A e colocando todas as benesses para B. Então, o que a gente tem um ditado que se fala que de barriga de mulher, de cabeça de juiz, ninguém sabe o que vem, é isso que a gente vive no nosso STF. Ao meu ver, isso aí é totalmente desequilibrado, deveria ser uma prática a ser combatida pelo Poder Judiciário, mas infelizmente, né, no momento que é o STF que toma essa própria decisão, fica muito difícil nós sabermos a quem recorrer, já que o STF é a nossa última instância dentro do sistema jurisdicional brasileiro. Muito bem. E a chapa? Temos. Eu fico pensando, meu querido Conrado, para onde o Brasil que eu quero. O Brasil vai caminhar? Para onde vai a nau? A nau brasileira. A nau insensata. Qual é o caminho que essa nau, que o povo vai decidir? Para onde essa turma quer ir? Isso eu fico pensando na minha casa, com os meus botões. Difícil saber. Senhores, é impossível saber. É que tá. Se todo mundo tem comida na barriga, tem dinheiro no bolso, normalmente as pessoas que têm comida na barriga e dinheiro no bolso votam com o governo. Quando ela não tem comida na barriga e nem dinheiro no bolso, ela vota contra o governo, porque ela quer uma solução mágica, quer ver uma nova opção, quer que as coisas caminhem dessa forma. Ao meu ver, Fernando Conrado, eu acredito muito no poder do ser humano inovar, do ser humano crescer, descobrir raridades, poder ampliar o seu conhecimento e dentro dessa busca pelo conhecimento, a liberdade se torna o nosso maior trunfo. É por isso o meu medo, o meu rechaço a esses tempos pandêmicos que nós vivemos, onde a nossa liberdade vem sendo cerceada, os nossos direitos vêm sendo cerceados literalmente. Tem pessoas aí que não podem sair de casa, não podem ir rezar na igreja, não podem trabalhar, não podem ver os seus parentes, e estão aceitando muito bem tudo isso. E nesse momento que a pessoa perde esse senso de dever da luta pela liberdade, ele acaba se submetendo a uma outra linha, que é a linha do coletivismo. Vocês já perceberam que em todas essas grandes discussões que a gente vê pela mídia tradicional, ou melhor, dos monólogos que a gente vê na mídia tradicional, ninguém vê uma grande discussão, por exemplo. Vou trazer aqui uma ideia, não defendo nem sou a favor, tá? Tratamento precoce. Tu não vê o Jornal Nacional, tu não vê o Fantástico chamando, né, profissionais do lado que é a favor, do lado que é contra, e vamos discutir e chegar numa melhor solução. A gente não vê discutindo sobre o lockdown, a favor ou contra, e vamos chegar numa conclusão, né? Ninguém busca isso aqui. Poucos programas, como é o caso do Pânico aqui, trazem vozes de ambos lados para que as pessoas possam construir a sua própria visão de mundo. Então, ao meu ver, o meu grande medo, Emílio, é que a gente se submeta cada vez
vez mais essa abstração social chamada coletivismo e que a gente perca que a gente pare de enxergar valor na necessidade do crescimento humano e na defesa da nossa liberdade. Isso sim é o que me preocupa cada vez mais. E se a gente for pensar num caminho futuro aqui, eu obviamente, queria um dirigente melhor para a nossa nação, mas o que mais combina com a minha visão de mundo mais conservadora é o presidente Bolsonaro. Então, se eu tivesse que escolher um dos dois, seria votar no presidente Bolsonaro. Agora, o que a gente vê aprumando cada vez mais para as próximas eleições aqui é uma dicotomia entre coletivismo e as liberdades individuais. E aí o ser humano acuado com medo, a minha visão é que tenda mais para o coletivismo, e aqueles que entendem que a gente está numa verdadeira guerra, na nossa geração, vai tentar caminhar mais lá adiante para o individualismo. E agora, principalmente, né, quando você vai buscar notícia, tal, a informação, às vezes eu tento achar aqui com o Samidana, que é um cara que gosta de número, um cara especialista nisso. A gente não acha essa informação, não acha os números, cara. Então você tem que buscar. Antigamente você comprava um jornal, você lia, tinha toda a notícia. Hoje em dia você precisa correr. Os nossos clientes têm que correr atrás da notícia. Tem informação. Tá? A informação fragmentada pra cacete, o cara não consegue fazer conta. Ela é zoada, você não sabe se o cara... Às vezes fala, o cara é canhoteiro, ou esse aqui não, esse aqui é direito, esse aqui pega grana, esse não sei o quê. O cara que tá ouvindo o Pânico hoje, se quiser mesmo, ele tem que sair correndo atrás e dar um puta de um trabalho, você procurar, você pesquisar, você saber onde tá. Não tem como não enlouquecer. É difícil, né, cara? É difícil. É difícil, tem muita informação ruim, informação falsa. E você vê que coisa. Você pode entrar, e você vê que coisa. Fantoche de alguém sem saber. E você vê que coisa, meu querido Conrado. Os políticos já não tinham moral, né? Já há muito tempo. Fala, política é ladrão e tal. O STF vai perdendo a moral e o jornalismo vai perdendo a moral. Também. Olha só que crise que você tem. Em quem confiar. Você não tem mais... Não tem. Em quem você confia. Aí que mora o perigo, cara. Exato. Você fala, pra onde é que eu vou? Pra Exato. onde é que eu vou? O que esse cara tá falando? Não, esse aqui não, esse manda aqui. Mas você baixa a cabeça e segue. Não, é complicado. Pois não, Marinho? Não, o presidente ainda retém um apoio considerável de uma parcela da população, por ele exatamente representar, como você disse, Conrado, pelo menos símbolos, bandeiras, hinos, um senso de propósito transcendente para um grupo considerável da população. Mas aí eu te pergunto, esse mesmo presidente que agora tem notícias de que gastou 3.200.000 reais para pegar uma novela da Record, os 242 episódios da novela Os 10 Mandamentos para passar na TV Brasil, e além disso que teria gasto na ordem de 2.400.000 reais nas férias dele entre o litoral catarinense e paulista. Acabou a mamata ou isso foi só uma bravata de campanha? E, de novo, eu sei que isso acaba que aplica a todas as esferas de governo, desde os convescotes do judiciário ao auxílio de saúde dos deputados, mas também não dá para eximir de culpa o executivo atual. Concorda? O que eu concordo, Marinho, é o seguinte, que não existem santos, né? As pessoas que acham que o presidente da República ou qualquer outro político é um super-herói no cavalo branco que vai salvar todo mundo, isso aí não existe, né? O que eu acredito só que esse governo aqui é um governo, no mínimo dos mínimos, mais corrupto que os outros, né? Ou melhor, menos corrupto que os outros, né? Os outros roubaram aí, como o próprio Lula estava antes, 40 bilhões de reais. A Lava Jato conseguiu buscar 13 bilhões. 4 já voltaram para os bolsos, já foram redistribuídos. Ao meu ver, se existe corrupção ou ganhos pessoais, ou vantagens particulares nesse governo, a mim, pelo que a gente vê na mídia, e eu acredito também, como o próprio Emílio falou, a mídia procura coisas ruins do governo e a torto e a direito desde o dia 1 do seu mandato. Eu acredito que esse governo aí é um governo ao menos corrupto que os outros. Quero que tenha, obviamente, um governo livre de qualquer tipo de corrupção. Então, ao meu ver, eu não tenho político de estimação. E acredito que a gente tem que manter os olhos bem abertos para saber para onde vai esse dinheiro, se essa informação realmente tem uma acuidade dentro dela, porque a informação hoje em dia está muito difícil de nós angariarmos, como o Emílio estava falando aí. Eu, aos finais de semana, faço uma live infinita no meu Instagram lá, né? @FernandoConrado. Então, eu acabo conversando com pessoas do mundo todo.
pessoas querem falar como é que tá a questão da vacinação, como é que tá a questão do lockdown, e o que a gente enxerga no mundo todo é essa mesma discussão que a gente tem no Brasil, né? Na Austrália, a Austrália tá muito bem, daí tu conversa com alguém da Austrália e diz, não, cara, na Austrália não tá bem, tem alguns estados que estão funcionando bem, os estados que são contra o governo federal da Austrália não tem apoio, né? Num estado tem lockdown, no outro estado não tem lockdown, isso aí tu vê também na Inglaterra, a mesma narrativa tu vê no Canadá, então a gente não tem mais fontes da informação geral. Não é à toa que antigamente a gente assistia nós faríamos um churrasco no final de semana e à noite a gente ia ver o que foi que o Jornal Nacional falou, e hoje mudou, hoje tu vê o Jornal Nacional e tu vem para as redes sociais, vem para outras fontes tentar confirmar o que foi que eles falaram, se era verdade ou não. Então o mundo mudou muito aí nesses últimos tempos. Essa é a minha visão acerca da informação, de como a gente tem que buscar formas específicas de nos mantermos antenados e informados. Muito bem, eu recebi aqui uma informação, vou checar com o Samidana. Vai lá, quero ver se é bom de número. Tá fazendo a planilha. O Brasil está entre os 10 países melhores do mundo em comparação da vacinação. Mas você está falando de número absoluto. Calma, eu tô ou relativo? falando unitário por milhão, velocidade por quantidade. E agora? Tá os top 10. É isso mesmo? Tá top, procede essa informação? G10. Procede. Olha, vamos checar. Não, mas aqui. daqui a pouco você fala, senão vai demorar muito. Deixa eu só agradecer. Oi, fala, Conrado. Já tô aberto aqui já, senhores. Tá aberto aqui já. Então, por o Brasil informação sobre tá em 1, 2, 3, 4, quinto lugar de vacinação no mundo todo. Mas só isso... perde para os Estados Unidos, China, Índia, Reino Unido e Brasil. No Our World in Data. Mas ele tá falando por milhões, correto? Tô falando em tudo, em velocidade. Por milhão de habitantes. Em tudo. Mas dá bilhão? Tá em quinto? Eu tô falando geral aqui. Não tá ruim, né? Não tá bom, mas tá também bom, tá zero, agora tá. parece que piorou. 81% na conta do Butantan. Bom não tá, fique né? claro. 81%. Olha lá, ó o Dorinha. Dorinha. Dorinha tá maneiro. Vai, Dorinha. Valeu, Vai, Dorinha. Dorinha. Vai, Dorinha. Se ele não tiver... Imagina se ele não tivesse boicotado, sabotado. Imagina se ele tivesse feito isso lá no início. Você precisa ter a chapa. Me diz onde é que eu menti aqui agora. Não adianta, você vai abraçar. Só teria os 3 milhões da AstraZeneca. O Dorinha vai abraçar o Lula. Você vai ter que abraçar o Lula. Você vai fazer... Tá me confundindo. Lula Dória. Opa. Me confundindo com os outros ali. É isso mesmo, Sami? Eu vou checar e pegar os dados. A gente tem que ver por milhão. 81%. O Brasil, eu sei que aumentou. Esses atrasos preocupam. A gente deve entregar 46% a não menos. Venha com mas. Tá em quinto ou não tá em quinto? Vou ver aqui, pô. Você quer que eu invente? Tá na pré-Libertadores? Eu não invento Tem dado. aqui, ó, vou o olhar. Data. Porra, o Data. Tá na pré-Libertadores ou não tá? Data Word in Data aqui, ó. Da onde veio Our Data in Data. Isso aqui é ruim, pô. Não. É esse que você tem também, ô Conrado? Exato. É exatamente isso que eu tô vendo aqui. Não tá tão ruim. Não, Porra, vamos ver que eu tenho Mas fala aqui. sério, número cara. relativo São é 195 países no mundo, cara. Em número relativo, a gente não tá bem. Em número Não, mas relativo. você quer pegar o pior índice, pô. Não é o pior índice, é o que interessa, né? Não adianta É o você que tem de comparar vacina. Por exemplo, Vamos pegar aqui se você tem uma população de 1 milhão, o máximo que ela consegue mas você fazer compra vacina é 1 por milhão. unidade, porra. Tá, O mas cara aqui não tem chega... muito mais gente, é a mesma coisa. Então vamos comparar então. comida de 1 milhão, vai morrer todo mundo de fome. Mas você compra vacina... É tudo relativo. Número de mortes tem que olhar o relativo. Logística número da de vacina. e por que na hora que dá o outro? Na hora Quem que dá dá o morte? outro? A gente Todo não mundo. Não, a gente sempre fala o lógico que dá. relativo. Não, vem não. Aqui no E Pânico mortes é é o sempre quê, então? relativo. Mortes, que é a maior do mundo. Agora não é mais. Não é- em número relativo não é. No É momento, 28º. Não, no momento é a maior do mundo. No momento. Olha no só. momento. Mas no histórico não é. Vocês gostam de dar notícia ruim pro povo ficar Pois triste. 1, 2, 3, Fala. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. O Brasil, de doses por milhão, tá em posição 17, Sami. Isso pode ser, mas não é Não tá ruim, G20. 17 é ruim. A gente é a 12ª maior economia do mundo, devia estar pelo menos em 12º lugar. Não, você gosta de dar notícia ruim. Não gosto de dar notícia Você ruim. é o cavaleiro do apocalipse. né? É um cavaleirinho Eu quero do morar no apocalipse. país que você vive com STF. E a gente vai fundar a Liga dos Tiozões do WhatsApp. Não vem não. A Liga dos Tiozões do WhatsApp. Super Emílio com seus dados. Não vem não. Ativar Fernando Você é da Globo, você é Conrado. metido. Você não... Essa metidez da Globo não saiu do seu sangue.
ter dados atacando. Então dá os dados aí. Dá os dados aí. Tô tentando. Os caras vão brigar por dados. Não, ele gosta de falar, mas eu tô também... com os dados ele aqui, cara. Mas eu tô com os mesmos dados que vocês estão aqui, vendo. ó, Eu tô você só vai- vendo, eu tô só mais Se atualizado. os aqui. especialistas estão perdidos, Não imagina. quem essa tá em arrogância da Globo é uma merda. Porque o cara dá, é só ele que pode falar. eu O tô resto é o checando tiozão dado. do WhatsApp. Eu tô checando o cara. Pô, eu tô perguntando se você não tá Você respondendo. viu no WhatsApp, eu tô checando e tô falando que não é. A gente, mas- pra cada mas, 100 Sammy, aqui, ó, pessoas, olha só, deu olha 9 aqui, vacinas. Pera lá. Você vai dar então. Ó, peguei aqui. Ó. Vai lá, Peguei daí. a câmera aqui, tá Conrado aqui, ó. acabando Ó, com você. bem Conrado de bonitinho, Coque. Põe lá, O mesmo Conrado. Mostra a site que tu tela. tá vendo lá, Sammy, olha. Tô vendo. Tá? Eu tô Ó, no é o mesmo mesmo site que site. tá vendo lá, tá? Sim. Ó, meu site, Brasil lá, ó, tá em 17º, tá? Só que aí não tem todos os países. Por exemplo, cadê Gibraltar? Cadê Vai San tomar Marino? banho, porra. Gibraltar tem 12 habitantes, porra. Eu sei, mas vai você tem que tomar pegar de banho. todos os países pra fazer Samidana. o ranking, porra. Vai dormir. Aí também já Cadê acabou San Marino? a discussão. Coloca San Gibraltar. Marino, Cadê Gibraltar. Falkland Island? Seychelles, vai cadê dormir. Seychelles? Guadalajara. Vou encerrar. Você pega só os 20 maiores e fala que tá entre os 20. Presta atenção. Vai encerrar? Acabou, ó. Eu falo de Chapecó. Dono da razão. Ô, Chapecó Não tá vou pra caramba, né? A Isso, Liga exato. dos Tiozões do WhatsApp. É isso. Não vai dar tempo, Conrado. O cara fala fala de Gibraltar, tem 13 habitantes. Super Emílio ativar os dados. Ah, vocês gostam de dar notícia ruim. Chapecó, Não, eu tô boa, olhando- mas não dá tempo. Eu vou mandar pro Fernando, depois me manda o WhatsApp, eu te mando aqui. Repare bem. Gibraltar, bicho. Você tem que o cara fazer o foi download da em tabela Gibraltar. inteira. Ninguém O nem cara sabe que foi existe. em Gibraltar. Não sei nem onde tem falando. 5 habitantes em Gibraltar. Então vamos fazer qual que é a regra? Ah, a gente não. tira os países pequenos, eu tiro. Agora, não A tem regra é 190 aqui, dos porra, é 40. esse site. É Não esse site que eu tô aqui, ó. Então, A regra é Chapecó. Tá bom, Israel, zerou. Seychelles, Emirados Árabes, Ilhas Ilhas Cayman. Seychelles. E qual tá aí nesse site aí que tem Mas todos um dado, os países? um dado importante é que a Não, eu preciso projeção, fazer o break. a projeção é que daqui a 12 meses o Brasil tenha pelo menos 75% Isso da sim. população Isso é que ótimo. configura a imunidade de rebanho. E no momento o Brasil tem acho que 8%. Graças Então, a Deus, muita calma nessa deixa eu hora. te falar, graças Muita a Deus a calma gente, nessa hora. deixa eu falar, graças a Deus a gente tem vacina. Nunca foi feita Exato. uma vacina tão rápida. Tudo bem, é em urgência, A gente tem a vacina. A gente tem que fazer a nossa parte, fazer lição de casa, não sair, pra balada. não ir lá pra balada, não ir pra Exato. negócio clandestino, Zé usar Alok, máscara, sair, usar claro. máscara e tal. E tem que ter, porra, uma coisa positiva, mesmo. Ó, Só coisa a negativa. Fiocruz entregou Porra, 2,2 tempo inteiro. milhões Chapecó é positivo. das Muito 15 bem. milhões prometidas. Estão atrasando. Deixa eu Tem que agradecer. cobrar quem tá atrasando. Deixa eu Imagina se agradecer. tivessem comprado em agosto. Deixa eu Imagina. agradecer a Aí, ó. presença do nosso querido Conrado. Obrigado Sempre. que trouxe isso. Mas não dá pra discutir com o Bronzeadíssimo. Samidana. Não, eu tô com os Obrigado, dados aqui. Não dá. Não, sempre Quando o acordes cara, aqui, contem sempre se o comigo. cara foi pra Gibraltar, aí acabou, Acabou a conversa. Não, sim, então não dono tem da sentido, razão. né? Não, mas países Gibraltar, do mas mundo. Gibraltar é legal, cara. Não vai atrás, é legal. Eu já legal, fui, legal. é muito legal. Gibraltar. Na época Lógico. da Espanha, morei na Gibraltar- Tu só fica É a terra trancado na do- fronteira a terra pra do entrar da hambúrguer. Inglaterra Terra do pra Gil. Espanha de novo, Gibraltar fica é trancado. uma pedra, Só. e 5 pessoas. Bom, então E a rainha É do bancando. Fred Mercury. E a rainha Lógico. bancando. Não é? Então Onde a não? gente A rainha